Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma live hoje aqui no Instagram do INEC. A nossa convidada de hoje já está aqui, é a professora Kátia Marcolino. Nós vamos falar sobre um tema bem pertinente nos dias de hoje, que é a atuação da geração Z no mercado de trabalho e os seus desafios para as empresas, né? Afinal, nós estamos vivendo aí uma época do imediatismo digital que tem influenciado muito essa geração e certamente tem trazido aí consequências, né? Tanto negativas quanto positivas. E a nossa convidada de hoje vai falar com a gente a respeito. Antes de eu apresentar mais para vocês, falar mais um pouquinho dela aqui para vocês, eu vou inseri-la aqui na live. Esse tema aí tão pertinente. Lembrando que essa live ela vai ficar gravada aqui no Instagram do INEC. Olá, professora, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo, obrigada aí por aceitar mais um convite, professora Kátia. Tá sempre abrilhantando aí as nossas lives com temas bem interessantes. É sempre um prazer estar com você, né? Embora a gente se fale com bastante frequência, né? Se vê é muito raro, é muito raro. Sim, mas graças à tecnologia, né? Que é o que a gente vai falar um pouquinho sobre hoje também, que tem os seus prós e contras aí. Bom, antes de começar, eu vou apresentar aqui o perfil da professora Kátia, para quem não conhece. A professora Kátia Marcolini, ela é graduada em processamento de dados e pedagogia, pós-graduada em gestão de projetos e gestão de TI. Ela possui MBA em gestão de pessoas e liderança, mestrando em Big Data e Business Intelligence, atua há mais de 39 anos na área de TI corporativa e há mais de 11 na área da educação e é professora dos cursos de tecnologia do Centro Universitário FAEP. Bom, professora, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho, já que a gente vai falar de geração Z, pontuar aí as principais características que diferenciam essa geração das gerações anteriores no ambiente de trabalho, como os baby boomers, a geração Y. Conta um pouquinho para a gente. Primeiro a gente precisa esclarecer algumas coisas, né? Então, assim, quando a gente fala das gerações, a gente está generalizando, né? Pegando estudos que dizem que a maioria se comporta de um determinado formato, de uma determinada forma, tem as suas crenças, mas a gente tem que ter na nossa mente que cada pessoa é um indivíduo único e que tem aí os seus valores, né, tem os seus propósitos, que não necessariamente ele vai seguir o que a maioria que nasceu naquele intervalo de tempo vai seguir, né? Então, a gente não pode ficar criando aí estereótipos e achar que todo mundo vai se enquadrar naquilo, porque não vai acontecer, né? Então, vamos voltar aí umas gerações atrás, eu fiz aqui até umas anotações para seguir certinho, né? Então, assim, cada geração também ela sofreu muitas influências externas, né? Como, por exemplo, guerras, mudanças sociopolítico-econômicas, mudanças tecnológicas. Então, cada momento foi um momento único e as pessoas começaram a perceber e a se adaptar àqueles momentos de formas diferentes. Então, não tem como comparar. Talvez se uma criança que nasceu hoje nascesse naquele momento, com aquelas características daquele lugar, com aqueles problemas sociais, com aqueles problemas políticos, ela assim, se comportaria exatamente daquela forma, né? Então, a gente não sabe. Então, a gente vai começar pelos baby boomers, né? Os anos também sempre variam um para mais, um para menos, mas na maioria fala aí que é entre 46 e 64, né? Então, foi quando teve um aumento de natalidade na Europa, em alguns países como os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália. Foi a primeira geração que teve a TV, né? Então é uma mudança assim, das gerações anteriores, é assim um marco, como para nós foi a internet, né? Então, ela tem bastante estabilidade profissional. Então, você vê uma pessoa dessa geração que entrava num trabalho, permanecia a vida toda, se aposentava naquele trabalho e tinha muito orgulho disso, né? Porque era natural naquele momento ser daquela forma. E ela obedecia muito à hierarquia organizacional, né? Então, ela valorizava seus gestores, valorizava os superiores, ela respeitava muito essa hierarquia. Depois a gente teve a geração X, que é a geração Coca-Cola, que é a minha geração, né? Então é a primeira geração
que ela foi mais independente, mais adaptável, mas ela teve muita ética no trabalho, né? E tem ainda, porque a gente ainda está muito ativo. Ela não é muito religiosa, então ela contestou muito as coisas relacionadas à religião e foi a primeira que normalizou o sexo antes do casamento, né? Então aí já é um marco social muito importante dessa geração, né? Ela também começou a questionar o trabalho excessivo, porque as gerações anteriores, elas priorizavam muito o trabalho, né? Às vezes elas acabavam sacrificando a vida pessoal em detrimento do trabalho. E essa geração, ela começou a entender que não estava muito certo, mas ela não tinha muito o que fazer ainda, não sabia como, né, se articular para poder resolver isso. Aí a gente passou para os millennials, que é de 81 a 95, é sua geração? Eu E sou de aí, 90, então já é a minha. então, ela é a geração que mais sofre burnout, né? Está sendo aí acompanhada de perto pela geração Y, né? Pela geração Z que está vindo, mas ela também valoriza muito o desenvolvimento da carreira, né? Então, eles são muito apegados aí a ter uma carreira, a ter um crescimento dentro da empresa, cargos de gestão, né? Então, deixa eu ver o que tem de características aqui, peraí. E é interessante, né, professora, porque antigamente se falava, o sucesso profissional era ficar anos e anos no mesmo cargo, né, na mesma empresa. Hoje essa percepção já mudou totalmente, né? Isso, a gente fala, nossa, ficou um ano na empresa, sujou a carteira, né? Sim. A geração Z, ela não está nem preocupada com carteira, porque ela nem acredita mais na CLT, ela nem acredita que vai se aposentar. Então, as relações sociais também mudaram bastante, né? Na sua geração também, foi quando cresceu aí o uso dos videogames, da internet e dos computadores, que também é uma mudança significativa e que é muito diferente das gerações anteriores. Então, não existe geração certa e geração errada, né? Eu costumo falar que a minha mãe falava assim, você não está tendo infância porque você assiste muito a TV. Eu era feliz na minha infância porque eu brincava na fazenda, corria na plantação. E aí, as gerações posteriores falam, eu tive infância porque brinquei na rua, porque pude jogar bola. Você não está tendo infância porque você só fica na internet, só fica no quarto. É que são momentos diferentes, não dá pra gente comparar, né? Hoje, você não pode deixar uma criança correndo na rua e jogando bola por N motivos. Então, não é que a criança mudou, é que mudou tudo. Mudou o conceito da brincadeira, mudou a tecnologia da brincadeira, né? Os brinquedos vão mudando. Se você pegar e vai nesses museus de brinquedo, você vai ver como muda, né? No primeiro momento, eles não tinham preocupação se a tinta era tóxica, se os pedaços iam sair na boca da criança. Exatamente. Hoje em dia, a gente tem toda uma outra preocupação. Então, não adianta você querer comparar e achar o certo e o errado. Cada um vivendo o seu momento. É muito bem, porque tem gente que comenta, né? Mas a infância de antigamente que era boa. Tudo está acompanhando a tendência do momento. Claro que tem sim, né? As questões dos limites, né? Do uso de tecnologia e tudo mais, mas aí é um outro prisma. Mas, como a professora comentou, tudo está acompanhando a tendência, né? Então, assim como tudo acompanha, a infância também não vai ficar presa ao contexto do passado, né? Então vai se modernizar conforme aí a gente está evoluindo na sociedade. Professora, agora falando mais então sobre o mercado de trabalho, eu queria saber a sua opinião, como as empresas podem adaptar as suas estratégias de gestão para melhor integrar e reter os talentos da geração Z, até diante desse conflito geracional aí que acontece, né? Então, como essa geração ela não valoriza as coisas que as outras gerações valorizavam, então ela não tem o apego pelo emprego, né? Ela tem o propósito dela. Então, hoje a empresa precisa estar alinhada com visão, missão e valores da pessoa. Então, se a empresa não está de acordo com o que ela quer, ela não vai ficar, né? Então, não adianta nem você mentir, porque logo depois ela vai começar a perceber. Né? Eles são muito mais
adeptos aí da parte de sustentabilidade, ecologia, social. Então, se a empresa está alinhada com isso, a maior tendência de reter talentos, muito diferente das gerações anteriores, né? Até porque a gente nem tinha esse conhecimento. E eu acho que esse negócio de plano de carreira, gestão, você oferecer cargos de gestão, nesse momento, eles não têm interesse nisso. Eles têm interesse em trabalhar para pagar as experiências que eles querem ter. Então, para viajar, para ter algumas coisas, nem o consumo deles é mais o mesmo das gerações anteriores. Porque essa é a geração que mais consome, por exemplo, em brechó. Né? Então, até a forma de consumir hoje, ela é muito mais sustentável. Então, as empresas precisam rever aí os seus conceitos, ver o que elas estão oferecendo para essa nova geração, porque oferecer aí um pebolim, oferecer uma frutinha, às vezes não vai fazer nenhuma diferença, como fazia para a geração anterior, né? O que ela quer? Trabalhar home office, porque ela preza muito pela qualidade de vida, né? Então, o que a empresa mais puder oferecer de qualidade de vida é o que ela vai reter mais de talentos da geração Z. Muito bem, então, como você disse, rever questões, né? Porque muitas questões vão precisar ser revistas, principalmente para empresas já tradicionais aí, que está há anos no mercado, já tem os cargos consolidados, e é tudo isso que eles acreditam que os jovens visam, e é o contrário, né? Eles estão visando outras coisas. Então, realmente é um desafio, mas que é possível de ser lidado, como a professora está mostrando aí. Mais um dos problemas, né, Sabendo. Inclusive tem um fenômeno cultural, social, né, que acontece agora, que eles chamam de quiet kitchen, que é você fazer o mínimo pelo mínimo. Então, o que o jovem fala? Eu ganho pouco, eu vou fazer o pouco. Então, eles trabalham o mínimo para não ser demitidos. Então, aquele negócio de mostrar que você é bom, que você é competente, que você vai fazer mais horas, que você vai produzir mais, que você vai ser muito mais vestindo a camisa da empresa, para eles não funciona. Se você quer mais, você paga mais. Então, essa também é uma mudança. Exatamente. Então, a gente percebe aí como tudo precisa ser revisto, né? E uma das questões, né, como todos os grandes problemas começam aí, na comunicação, ou melhor, na falta dela, né? Então, ter esse diálogo entre as gerações também é um desafio. E aí eu queria saber, professora, de que maneira a falta de diálogo entre as diferentes gerações no ambiente de trabalho pode contribuir para os desafios aí de integrar a geração Z, porque ela vem num contexto, num diálogo totalmente diferente das gerações anteriores, né? E aí, como resolver? Bom, a gente já tem o problema do ageísmo, né? Então, se você é muito jovem, você não tem experiência, você não serve. Se você hoje já com mais de 40, você já é muito ultrapassado, você é resistente a mudanças, você não tem conhecimento de tecnologia, você não serve. Então, a gente tem aí só entre os 25 e os 40 aí, que é uma parte muito pequena da população ativa. Por exemplo, a geração Z hoje, ela representa 36% da força de trabalho. Então, ela precisa começar, né? Exatamente. Então, se ninguém der uma oportunidade, aí assim, você tem conflitos geracionais. Por exemplo, em qualquer lugar, gente, em qualquer empresa, até onde a gente trabalha, acaba acontecendo. A pessoa tem o pensamento dela, de geração X, né, ou de geração baby boomer, que seja, de hierarquia, de respeito, né, das formas, e tem a geração Z que contesta tudo. Argumenta tudo e não está satisfeita com nada e não quer trabalhar nesse modo que ela considera arcaico. Né? Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que criar um ambiente que um apoie o outro. Não que exista uma competição e nem que exista um conflito, né? Porque muitas empresas gostam de fazer gestão por conflito, mas não vai funcionar nesse caso, né? Você vai perder ou os talentos antigos ou os talentos novos, né? Não dá para você gerir mais dessa forma. Então, o que aí é minha visão pessoal, acho que pode funcionar, é você colocar trabalho em pares, por exemplo.
um jovem ajudando uma pessoa de outra geração e uma pessoa de outra geração ajudando um jovem. Então, eles vão fazer uma troca de momentos diferentes, de conhecimentos diferentes. Então, a pessoa da geração Z, às vezes, ela pode ajudar tecnologicamente a pessoa que tem mais dificuldade, e a pessoa que está há mais tempo no mercado, ela pode dar algumas orientações para a pessoa mais jovem. Eu não estou dizendo que isso vai ser fantástico e que elas vão super se amar e vão entender isso no primeiro momento. Mas eu acho que se a gente insistir nisso, ou programas de mentoria, por exemplo, né? Você pode ter mentorandos e mentorados jovens para idosos e idosos para jovens, né? De momentos diferentes, com conhecimentos diferentes, com troca de informações diferentes. Eu acho que pode funcionar sim. E é uma troca fantástica, né, professora? Porque a gente tem uma geração que está totalmente influenciada por esse imediatismo digital, né? E que é tudo para ontem, e vai estar diante de uma geração que já não é, né, não tem essa influência, mas, por outro lado, tem muita experiência para passar. Então, mesmo como você comentou, não vai ser fácil, pode não ser fácil a primeira vez, a segunda, pode ter conflitos, mas insistir para que essa troca aconteça, porque certamente ela vai ser muito enriquecedora, não só para a geração Z, como para as outras gerações também, que vão aprender bastante também, né, professora? Eu acho que também acontece que, assim, essas gerações, quando elas vão para o mercado de trabalho, elas não têm nem etiqueta corporativa, porque isso não é ensinado no ensino médio, né? Isso não é ensinado no ensino superior, né? Exceto alguns casos que acontecem assim esporádicos. A gente trabalha isso na FAEP, né? A parte de etiqueta digital, etiqueta corporativa, mas não é toda a instituição que trabalha com isso, né? Então, ele não sabe se posicionar, né? Eu costumo usar o exemplo do peixe sempre que eu falo. Ele não sabe que ele não pode levar um peixe para colocar no micro-ondas num lugar que vai comer 50 pessoas. Como que ele vai saber isso? Sim. Ele não vai saber que, se ele customizar uma camiseta, talvez não fique tão bom no ambiente de trabalho. Ou se ele usa uma certa vestimenta, que ele não consegue parar para observar que todo mundo naquele ambiente não está se vestindo daquela forma. Então, ele precisa de alguns toques, porque ele está muito acostumado a fazer as coisas do jeito que ele pensa, né? E ele não quer parar para perceber como que é o entorno. Então, eu acho que nesses momentos, né, precisa ter realmente essa interação, essa educação para que isso aconteça melhor. A mesma coisa em relação às tecnologias. Tem muita gente da geração Z que não tem facilidade com o editor de texto, não tem facilidade com o Excel, porque não precisa disso. Porque normalmente trabalha com o celular. Então, ele vai precisar desse apoio nessas ferramentas de uma geração anterior, que tenha mais conhecimento, como, por exemplo, a minha, como, por exemplo, a sua, que está mais acostumada com essas ferramentas no trabalho. Porque ele conhece coisas muito mais modernas. E ele também pode, às vezes, aplicar um conhecimento desse que a gente nem imagina que existe e melhorar super aí a interação, a comunicação no nosso trabalho. Né? Então, precisa acontecer essa troca, mas para que essa troca aconteça, a gente precisa primeiro convencer o gestor do gestor, o gestor do gestor do gestor, até chegar na diretoria. Porque a gente tem que vender isso de cima para baixo. Não adianta as pessoas que são da última etapa aí da pirâmide querer fazer essa movimentação se a gente não tiver o apoio, né, dos superiores. Com certeza. E você trouxe muito bem essa questão, né, de dar essa percepção, porque às vezes eles cometem algumas coisas que a gente fala, nossa, é totalmente sem noção, mas não é, porque não foi apresentado, né? Eu não sei se foi em uma das nossas conversas, porque a professora Kátia sempre traz bastante pesquisa interessante, que a gente trocou ideia, ou se eu li, sobre a questão de como a geração Z se porta com as lideranças, porque às vezes, e até essa questão do home office também, né? A gente teve a pandemia que acelerou o home office, então, muitos não estão habituados a trabalhar presencialmente. E aí, como eu vi um exemplo, alguma coisa assim, que um jovem falava com o chefe dele como se fosse alguém assim, um amigo, e aí, beleza? Assim, não tinha aquele respeito, a noção da hierarquia. Mas é justamente por isso, né, professora, por não ter essa consciência. Exatamente, porque é um ambiente novo para ele. Nós, das gerações anteriores, a gente teve uma educação de pai e mãe muito mais assim,
que acabava limitando muito a gente. Então, quando a gente ia para um ambiente novo, a gente ia fazer alguma coisa nova, a gente observava muito e não fazia logo de cara. A gente não falava o que queria, ou, né, você se sentia meio assim pressionado a observar mais e repetir o comportamento daquele grupo. Eles não, eles são autênticos, eles são o que eles são, né? E o mercado de trabalho não está preparado para isso. Talvez Com nem certeza. estejam preparados para isso. Exatamente. Então, é um grande desafio aí, né? E, continuando essa questão desses desafios, né? A geração Y também enfrentou resistência, né? Como você já começou a comentar aí, quando ingressou no mercado de trabalho. Mas hoje ela é amplamente aceita. O que pode ser aprendido com essa experiência para melhorar a aceitação da geração Z? O que eu acho que, assim, dessas gerações que a gente falou, elas mesmo sendo de momentos muito diferentes, elas vieram numa crescente. Uma veio ampliando o que a outra conquistou, ampliando o que a outra conquistou, ampliando o que a outra conquistou. Só que a geração Z, ela é muito disruptiva, né? Então, ela veio destoando totalmente das anteriores, né? Então, o que a gente tem que aprender realmente é respeitar esse novo momento e tentar adequar esse novo momento às empresas. Então, assim, eu não estou dizendo que a gente tem que deixar a geração Z chegar e pôr fogo na empresa e fazer o que ela quiser, porque ela é a geração que vai dominar. Mas a gente entrar num consenso de um equilíbrio, né? Então, assim, a gente tem que entendê-los e eles têm que entender onde eles estão inseridos, né? Que também existem outras gerações, que talvez eles nem conheçam, porque eles são muito imediatistas, eles não são apegados ao passado, ao que aconteceu, ao histórico das gerações. Eles não, né? Eles querem saber daqui para frente, porque eles têm um universo totalmente novo para poder, né, desvendar. Porque, por exemplo, nossa geração veio acompanhando aí que a gente tinha um emprego mais garantido, a gente tinha aposentadoria, a gente tinha direitos trabalhistas, né? Essa geração, ela não conta com mais nada disso. Então, para que ela vai se preocupar como que foi que aconteceu no passado, se ela vai ter que criar uma nova forma de viver depois dos 50 anos, de poder sobreviver, e se não tiver mais aposentadoria? E se a inteligência artificial mudar totalmente a forma com que a gente trabalha hoje? Né? Quais serão os empregos do futuro? Então, ela está tão esperançosa por esse futuro, ou desesperançosa, né? Não sei direito, que ela não precisa ficar pensando no que foi no passado, porque o que passou, passou, e nunca vai ser mais igual. Exatamente, e a gente já está vivendo mais uma grande mudança, né, que está influenciando, e agora vai influenciar mais ainda as novas gerações, porque eu falo, né, que a infância que eu tive, ela já não existe mais, porque a geração Z já teve outra, e a infância que a geração teve, que a geração Z teve, já não existe mais, já é outra infância agora, né, que essas gerações estão chegando agora, minha filha de 2 meses aí já vai ter um outro ambiente, porque agora tem a presença da IA muito forte, né? Que já vai mudar todo esse contexto, né, professora? A sua filha é da geração cristal, né? Então é um outro Ai, já contexto, nem sabia que era esse nome. ela vai vir com outro pensamento, né? Provavelmente muito mais ecológico, muito mais sustentável. Né? As relações trabalhistas vão ser completamente diferentes, porque eu acho sim que a geração Z vai mudar muito no mercado de trabalho, né? Os conceitos, os formatos. Né? Então eu acho que vai ser bacana a geração cristal. Então vamos acompanhar aí. E continuando aqui, professora, eu queria saber um pouco mais. Você já falou um pouco, né? Mas quais práticas de gestão de pessoas têm se mostrado eficazes para promover um ambiente mais harmonioso entre as diferentes gerações? Então, o que eu acho que funciona bastante é você criar um ambiente com pessoas de gerações diferentes, multigeracionais, né? Então, é importante, eu não vou te dizer que é fácil esse convívio, porque existem muitos conflitos, né? Mas eu acho que se tiver um pouco de paciência, se tiver um apoio, um acompanhamento, talvez alguns treinamentos até, né? Mais falando da parte comportamental mesmo, para que as pessoas se entendam, um momento talvez de conversa, né? De um bate-papo entre as pessoas,
para um entender o outro, entender a visão do outro, porque é muito difícil você se colocar no lugar do outro e você sempre achar que você está certo, né? Então, eu acho que é importante você ter várias pessoas de várias gerações diferentes, porque eu acho que a diversidade e a inclusão realmente vai levar o time a ir muito mais longe, porque cada um vai ter uma percepção diferente, uma ideia diferente, vai ver um problema diferente, uma solução diferente, porque são momentos diferentes, né? Então, por aí a gente acaba ganhando muito mais. Com certeza, é o que você comentou, né? A falta de empatia que é um grande problema, né? Porque cada um enxerga, principalmente as gerações atuais, né, que estão influenciadas por tudo que está acontecendo. Ah, eu sou o dono da verdade, eu tenho conhecimento de tudo aqui, então as outras não sabem o que estão falando. Eis a questão, né? Aprender com as experiências também das gerações anteriores, que é um grande desafio. E aí, em meio a isso, Que se repete muito em todas as gerações, que também é um estereótipo, mas que acontece normalmente. A faixa dos 20 aos 30 é a faixa que você acha que você sabe mais, que você sabe tudo, que ninguém precisa te ensinar mais nada. E depois você começa a cair na real, que as coisas não são realmente daquele jeito, e que tem muito que se aprender até você chegar aí depois dos 40, 50, quando você realmente tem a percepção que você não sabe nada, né? Você não aprendeu exatamente. nada. Então, eu acho que todas as gerações passam por isso, né? Que é a evolução normal, o amadurecimento normal. Né? Primeiro você está na fase da descoberta, né? Depois você passa nessa fase aí que é o de saber tudo, e depois você vai se desconstruindo para saber cada vez menos, até você achar que realmente você não sabe nada. E essa é a melhor fase, né? Quando a gente se desconstrói. Porque, e por isso a graduação, né, a especialização, mestrado, doutorado, tudo ajuda muito nesse sentido, né? Porque a gente vai aprendendo cada vez mais e vendo quanto ainda tem que crescer. Meu marido é pesquisador, você comentou essa questão, né, da gente achar que sabe, e ele usa um termo para isso que eu também gosto muito e eu utilizo, que é a arrogância do tempo presente. Porque a gente sempre acha que não, esse é o momento que a gente sabe tudo, que domina tudo, passado é passado, e como a gente se engana depois, né? Então, realmente, a desconstrução é a melhor parte. Na educação, a gente tem uma coisa correlacionada que a gente fala que é a síndrome do professor, né? Que quando você vai explicar uma coisa que você já sabe e o aluno tem uma dificuldade, você fala, mas tão simples, né? Porque É, você já sabe, né? exatamente. Então, aí você, se você for estudar essa coisa de uma forma mais profunda, você vai ver que você também não sabia. Exato. E para o professor também é um aprendizado, porque cada aluno vem de uma realidade diferente, né? E de um contexto, então o professor tem que reaprender, assim como as empresas, né, que a gente está falando aqui, para se adaptar. E em meio a tudo isso, professora, qual que é o papel da liderança aí na mediação desses conflitos geracionais? E como que ela pode promover essa colaboração entre essas equipes compostas aí por diferentes idades? Então, o papel da liderança é fundamental, porque se ela deixar as coisas acontecendo ao Deus dará, com certeza vai ser um inferno, porque eles não vão conseguir se autogerir, né? Gerações diferentes, vai ser um colapso. Então, você tem que ficar, a liderança tem que ficar atenta e a promover esses momentos de interação, se optar pela multigeracionalidade aí do ambiente, saber que vai acontecer, né? Saber que terão conflitos e encontrar formas de você poder enriquecer isso, né? Eu ainda acredito que trabalho em pares de gerações diferentes, a mentoria de gerações diferentes, essa pluralidade de ambientes, mas precisa ter um acompanhamento. Né? Não dá para você simplesmente largar e fazer um estudo aí para ver o que vai acontecer, porque bons resultados podem não acontecer. Com certeza. Então, o papel da liderança é tudo, até como uma referência, né? Porque dependendo da forma como ela vai mediar isso, e se não mediar de uma boa forma, ela passa a ser uma referência ruim, e principalmente aí para a geração Z, que, como você disse, não está preocupada em ficar ali no trabalho, não se sentiu satisfeita, eles vão sair e vão procurar outra coisa, né, professor? Vão. E é assim, não adianta você tentar influenciá-los a um cargo de gestão, a uma promoção, que talvez eles não tenham interesse nisso.
né? Então você tem que também tomar cuidado com o que você vai oferecer, para ver se está alinhado ao propósito deles. Porque eles não querem ser gestores. Para que ser gestor? Para Sim. quê? Por que você quer ser gestor hoje em dia? O que você ganha com isso? É, Né? Então, exatamente. entender o que o jovem quer. Não estou dizendo que todos não querem ser, mas a maioria não quer. É a questão principal, né, professor? Entender a realidade de cada um. Não simplesmente achar, né? Se basear no achismo. Não, eu acho que se eu chegar com esse discurso aqui, eles vão ficar, né, encantados. E não é assim que funciona, né? O curso já serviu para as gerações anteriores, por que não vai servir para essa também? E é uma outra coisa, ofertas a longo prazo, com eles não funciona. Eles são imediatistas, eles querem retorno imediato. Eu não Sim. estou dizendo que ele vai entrar hoje, amanhã você vai promover ele, mas os prazos são muito diferentes. A geração anterior esperava anos e anos para conseguir uma promoção, para conseguir um aumento de salário, para conseguir um benefício. Eles não esperam anos e anos. Outra empresa concorrente ofertar alguma diferença, um benefício melhor, um salário um pouco maior, ele vai. Certo. Com certeza. E aí, aproveitando para falar dessa questão do imediatismo ainda, eu queria até saber também como lidar, porque tem essa questão que você comentou, né, que a empresa precisa estar atenta a isso, da promoção, mas também a questão do próprio trabalho em si, porque muitas vezes há algo que vai demorar a sair o resultado, que precisa de mais um pouco tempo, dependendo da área aí que o jovem está atuando, e ele muitas vezes não tem essa paciência, quer para ontem, já se sente incomodado. Então, como que as próprias empresas podem lidar com isso, né? Porque nem tudo vai ter o resultado ali no momento, dependendo da área com que você trabalha, você precisa fazer um bom trabalho, precisa ter a paciência. E eis a questão, né, professora? Olha, já começa com os meios de comunicação. O jovem de hoje, se você quer matar ele, é você ligar para ele, fazer uma ligação. Ele quer morrer, porque ele acha que é a coisa mais ridícula e antiquada do mundo. Então, esse tipo de comunicação já não funciona. Ele gosta de mensagem rápida, coisa curta. Então, se você vai com um texto muito longo, ele vai ter dificuldade em ler aquilo até o final, porque ele já perde o interesse. Então, a forma de você se comunicar hoje é muito diferente das formas que a gente se comunicava antes, né? Então, o projeto que ele vai participar não pode ser um projeto que ele não vai ver nem que seja um resultado parcial a médio, curto prazo, né? Ele precisa disso, ele precisa ter uma devolutiva daquilo. Feedback, por exemplo. Tem empresas que não dão feedback nenhum. Ele vai embora. Ele não vai ficar esperando, entendeu? Sim. Feedbacks muito longos, só no final do ano que nós vamos conversar, vamos fazer um relatório sobre o que o funcionário pensa da empresa, o que a empresa pensa do funcionário, uma vez por ano, clima organizacional. Não vai rolar, de verdade. Eles vão embora, porque se eles começam a pensar que aquele ambiente não é bom para eles, ou que a empresa não está satisfeita com eles não vão. Muitos podem até, né, chegar aí ao limite de tirar a satisfação, mas a maioria já vai se arrumar para o mercado de trabalho. Falar, eu não sinto firmeza aqui, não me sinto seguro, eu vou procurar outra colocação para mim. E aí você perde. E aí, exatamente. E a própria questão do feedback é um desafio, né? Se a empresa quiser pontuar algumas questões que não está satisfeita com o trabalho daquele jovem da geração Z, ela tem que ter todo um cuidado ali, né, professora? Claro, é importante não deixar de falar também, né? Não vai. Mas como que ela pode trabalhar esse feedback para pontuar para o jovem o que ela não está satisfeita e que modo que eles podem melhorar juntos? Eu acho que é a transparência mesmo, é você ser sincero, mas assim, não ser tóxico, né? Porque eu lembro assim que nos anos anteriores era raro a gente ter um feedback. Normalmente a gente tinha no momento da demissão, que já não adiantava de mais nada, porque você já estava saindo, né? Então, às vezes, você ficava na empresa achando que você estava arrasando e você saía arrasado. Porque quando a pessoa te desligava, ela te falava um monte de coisa que às vezes você nem imaginava que você estava fazendo errado ou que não era aquilo que esperava de você.
Então, eu acho que essa relação precisa ficar bem clara, não só para a geração Z, para todas as gerações. O que você espera daquele funcionário? O que você quer que ele cumpra? Então, se isso ficar claro, a troca de feedback acontece muito mais transparente. Ele também vai dizer o que ele pensa. Mas a sua empresa está preparada para ouvir o que ele pensa? Porque tem isso também. Se sua empresa não está preparada, então você não pergunta. Né? Porque ele não tem o mesmo filtro das gerações anteriores de falar o que a empresa quer ouvir. Ele vai falar o que ele pensa. Exatamente. Essa é a grande. Sim. E é a mesma coisa que a gente aprendeu com os nossos pais. Você ia na casa de uma pessoa, tinha lá 200 doces diferentes. A pessoa falava, você é servido? Você não podia falar sim, você não tinha que falar não. Você não ia poder pedir. Né? Então, quando você chegava na empresa, a empresa falava, você está gostando? Você não ia falar não, você ia falar sim, estou gostando. Porque nós fomos treinados assim. Essa geração não foi treinada assim. Ela não está gostando, ela vai falar, não estou gostando. E se você perguntar por que você não está gostando, ela vai te pontuar. Sim. Eles são claros e diretos, né? Exatamente. Sim. E aí, professora, tem uma pergunta aqui vou abrir aqui meu WhatsApp, do Lucas, de TI da FAEP. Mas enquanto eu abro a pergunta dele, eu vou perguntar uma outra questão. Esse é aniversário dele, né? Oi? Vamos falar parabéns para ele, porque hoje é aniversário dele. A gente aproveita, ele não conseguiu entrar aqui no Instagram, mas aí a gente aproveita para desejar um parabéns. Eu já acabei de falar com ele aqui agora. E tudo de bom. Aí depois, quando ele assistir essa live, ele vai ver. E o pessoal também, se quiser mandar perguntas, e lembrando que essa live aqui, ela vai ficar gravada no Instagram. Enquanto eu abro aqui, professora, eu queria fazer uma outra pergunta em relação ao Centro Universitário FAEP. Como que é a relação com os alunos? Tem muitos alunos da geração Z. E como que você faz esse preparo com eles para atuar no mercado de trabalho? Então, a minha percepção, né, eu peguei muitas vezes a entrada dos alunos no primeiro semestre, muitos semestres seguidos, e eu vejo que é aproximadamente 20% de todo o montante de alunos que entram, eles são da geração Z. Né? A gente tem um perfil muito diferenciado na FAEP, que são o perfil lá é mais os cursos de licenciatura e pedagogia, então os outros cursos são menos alunos. E por ser esse o perfil, a gente são mais mulheres casadas com mais de 30 anos. Agora, 20% mais ou menos do montante geral são alunos novos. E eu pesquisei isso, né? E o censo de 2023 disse que é 21,6% dos jovens entre 18 e 24 anos que estão matriculados no ensino superior. Eu sei que existe aí uma movimentação para que isso chegue até 50%, mas a gente vê que a geração Z ela tem ficado afastada um pouco do ensino superior pelo valor da mensalidade, né, que ela não consegue pagar, e ela prefere priorizar o trabalho. Então, ela prioriza o trabalho e deixa o ensino superior para um segundo momento. Certo, então são realmente novas formas de pensar que a gente está lidando aqui, né? Então, não é só um desafio para as empresas, mas é um desafio também para as instituições educacionais, né, professora? Como lidar com essa geração, como reforçar a questão que os estudos, o aprimoramento, mais que seja difícil, tudo, são importantes também para que essa geração amplie a sua visão de mundo, enfim, possa até adentrar em outras áreas aí que para ela seria inimaginável antes, né? E, inclusive, tem que ter uma mudança na forma de você educar. Porque os modelos tradicionais que a gente já discute, que desde a década de 70 já não funcionam, aulas totalmente expositivas, né? Essas coisas que a gente já está acostumado a saber que não dá certo, a gente não vai conseguir mantê-los dentro da instituição se a gente continuar ofertando só isso, limitando eles apenas a isso. Com certeza. Então, professor, já estou convidado depois para a gente fazer uma outra live aí sobre os desafios da geração Z para os professores, né? Que também dá uma outra live aí para a gente falar a respeito. Bom, professora, a pergunta do Lucas, você já falou, né, a respeito ao longo da live, mas se quiser ficar à vontade para responder e complementar com algo que ainda não tenha falado, ele pergunta o seguinte: qual a forma mais prática
de empresas e novos empreendedores se adaptarem ao dinamismo desses jovens no momento de integração com outros colaboradores? Eu acho que no primeiro momento é conhecer, né? Saber que eles são diferentes, saber quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, para você saber como lidar primeiro com eles isoladamente. Conhecer o seu ambiente, né? Seus pontos fortes, seus pontos fracos, para você poder inseri-los nesse ambiente. E depois criar aí uma sinergia, que é essa relação multigeracional. Então, se a empresa quer tratar o jovem de hoje como ela tratava o jovem de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, ela vai ter problemas. Então, ela precisa entender que o momento é outro, o formato é outro, as pessoas pensam de outra forma, né? E ela precisa entender a própria empresa, o que ela oferece, né? Como são as relações dentro da empresa, como é a gestão dessa empresa, onde ela quer chegar, quais são os propósitos dela em relação aos seus colaboradores, aos seus talentos. Ela quer retê-los, ela não está preocupada com alto turnover, né, que é essa mudança rápida das pessoas, porque eles vão embora mesmo, independente de você querê-los ou não, se eles realmente se sentem não confortáveis, eles vão embora. Certo, muito bem. Então tá aí a questão, né? São várias questões, né? Mas primeiramente conhecer, né? E estar pronto para essas mudanças, né? Professora, tem algo a mais que você gostaria de acrescentar, que você não falou nessa live, que você acha importante ressaltar em relação a esses desafios de agora? Eu acho que a gente tem que ver também o lado social das famílias, né? De não ficar só criticando, né? De tentar entender também o porquê que eles são assim, dessas mudanças, é tentar apoiá-los, ouvi-los, né? Precisam ser ouvidos bastante. Eu sei que não é uma tarefa fácil, porque entre nós mesmo acontece essa quebra, né, de gerações, assim, que você fica às vezes muito chocado com algumas atitudes, mas tentar entender por que ele age daquela forma, né? Tem muitos pais aí que falam, mas esses não são os valores que eu passei, essas não são as ideias que eu tenho, né? E ele está tomando um rumo bem diferente daquilo que eu tracei para ele. Mas você não pode traçar nada para ele, porque a vida dele, é única e ele vai viver de acordo com as ideias dele, os valores dele, as crenças dele, né? E os objetivos de vida dele. Ele tem os sonhos dele. Você teve os seus e você realizou da sua forma. Ele tem os dele e ele vai realizar da dele. Doendo ou não para você, é esse o caminho que vai acontecer naturalmente. Esse é o grande desafio, né? Porque muitas vezes os pais, não só os pais, os professores, né? Os funcionários que trabalham nas empresas, os líderes, eles criam uma determinada expectativa, né? Não, vai ser dessa forma, e eu tenho na minha cabeça que vai ser assim como eu estou descrevendo aqui. E aí se revela de uma forma totalmente diferente, né? E é por isso que dá o conflito. Então, como lidar com isso, né? E Então, eles numa fase, as empresas estão bloqueando tanto a geração Z que eles não estão passando nem da primeira fase do currículo, que é quando eles olham a data de nascimento, eles falam, não vou dar seguimento. Então, eles não sim, estão tendo nenhuma oportunidade, sim. né? E o que a população pensa que vai acontecer o que as empresas pensam que vai acontecer com essas pessoas se elas não tiverem essa oportunidade, Até né? O porque mercado a geração Z não é o futuro, é o presente já, né? A gente não pode nem falar que é o futuro, já é o presente, né? Ela que já está predominando, que vai predominar, então realmente é preciso trabalhar, porque senão outros problemas vão ser criados, né? E aí isso vai sim, influenciando as gerações posteriores. porque se é mais de 30% da força de trabalho, é mais de 30% da força de consumo. E se você tem um público que não trabalha, ele não consome. E sua empresa vai viver do quê? Exatamente. Então, é pensar em tudo que pode ser afetado. Exatamente. Bom, professora, eu queria agradecer imensamente aí mais uma vez a sua participação, trazendo mais um tema tão relevante aí para gente. E agradecer também a quem participou dessa live, pedir para que compartilhem aí. Depois a gente vai postar também uma pauta que a professora deu uma entrevista falando a respeito, trazendo esses dados também. E só agradecer mais uma vez aí a sua colaboração. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com você e eu te vejo na próxima. Sim.
Até a próxima live, então. Uma boa noite a todos. Lembrando que a gente ainda vai fazer a divulgação, mas está prevista para a semana que vem uma live sobre Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama. Nós vamos fazer com o coordenador do curso de enfermagem, professor Alessandro, que vai trazer questões importantes aí para a gente. E a gente vai divulgar e informar direitinho para vocês. Mais uma vez, obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite, professora Kátia. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais.